Cara, eu tenho pra mim que o rádio, assim, nunca vai acabar, cara. Não vai acabar. Não acaba. É só você ver. É igual o jornal impresso, a mesma coisa. Vai acabar. Não, mas todo filme de apocalipse zumbi que tem, o que os negros se comunicam com o quê? Rádio, filho. Exato. Você já percebeu que não aparece ninguém na televisão mandando mensagem de socorro? Nós estamos... É rádio, filho. Rádio é um troço que não vai morrer nunca. Filho. E o rádio vicia, cara. O rádio vicia. Se você começa a ouvir o rádio mais assiduamente, você coloca ali no dia a dia, o dia que o rádio falha, tipo, acabou uma energia, parece que falta algo. Porque faz parte realmente de você estar ali trabalhando, então parece que o dia rende. E hoje, nós, como radialistas, né, como pessoas que pensam, aliás, o rádio, a gente pensa muito no conteúdo que nós vamos levar para quem nos ouve, né? Pesquisas recentes falam que 75% de quem consome todos os tipos de mídia acha que a propaganda e o que se fala no rádio é mais confiável, até mesmo do que na TV. Até mesmo do que na TV. Mas é por isso que a gente recebe bombardeio de SMS. Porque o SMS ainda é mais confiável que a comunicação pelo WhatsApp. É a mesma coisa. O volume que você tem de transação, de envio de mensagem por SMS, por qualquer operadora, ele é 255% maior do que as mensagens por WhatsApp. Entendi. Por então, isso que eu bloqueei a notificação do meu SMS no meu telefone. Você já não vai receber o SMS do apocalipse zumbi. Não vai, exatamente. Qual que é a principal diferença de uma rádio convencional para uma rádio web? Principalmente a forma como você ouve, né? Não quer dizer que a rádio formal, o FM hoje, né? Hoje nós não temos mais o AM, nós temos só o FM. Ah, o AM morreu? O AM foi extinto para dar lugar ao 5G, né? A mesma frequência? A mesma frequência vai ser usada para protocolo de comunicação um tipo de comunicação, né? E o 5G vai trabalhar nessa banda aí, então a gente foi todos os locutores agora, todas as rádios foram pro FM. A web, ela não como que eu vou dizer, ela não tem uma abrangência tão grande na questão de facilidade de comunicação. As FMs estão na web também, né? Todas as rádios hoje têm o seu aplicativo, têm o seu site. Toda web tá mas na FM. Por quê? Porque o FM é uma concessão. Nenhum dono de rádio não é dono daquela frequência. Entendeu? Por exemplo, hoje eu trabalho na Nativa de manhã, a Nativa FM, que é uma afiliada, já são quase 30 afiliadas em todo o Brasil, e também na SDS FM, que é a São Domingos Sávio, que é a rádio da Diocese aqui de São Carlos, que é educativa, que é uma autorização educativa. A Nativa já é comercial. Então o dono da rádio ele não é dono dos 88,9 que é o da Nativa. Ele tem uma concessão, uma autorização para operar naquela região. Para operar naquilo ali. Ter com uma potência determinada e tudo mais. Aquela frequência do governo. Entendeu? Então quem determina o uso dessas frequências é regulamentado. É o mesmo que canal de televisão, né? Exato. É a mesma coisa. Então uma web rádio ela não pode ser uma FM. Isso não exime a possibilidade dela num futuro, né? Pô, tô rendendo muito minha web rádio aqui e tal. Mas por outro lado, a FM não tem nada que impeça ela de também ser uma web rádio, né? Todas são. Todas são. Hoje você não pode Eu tô te perguntando ficar porque longe. tem um conhecido de São Paulo, da Vila Prudente, que ele começou na web rádio. Ele montou um estúdiozinho em casa, ele tava entrando numa depressão ferrada aí, ele falou, cara, eu preciso... E descolou como é que faz uma rádio web aí. E a rádio web dele, ele conseguiu uma concessão, então quando ele faz a transmissão igual, e consegue transmitir, 80 e alguma coisa também. Por isso que eu estou te perguntando, qual que é a principal diferença? O que ele deve fazer lá, nessa rádio web dele, que é diferente do estúdio de rádio? Porque ele também vai pro rádio. Cara, tem uma correção na sua frase. Eu tenho um conhecido de São Paulo, da Vila Prudente, onde eu nasci e fui criado antes de vir pro interior. E aí continua, pronto. É porque faltou você colocar isso. Faltou, né? Obrigado pela correção. Você sabe como que o cara é de São Paulo? Como, hein? Ele vai te falar em algum momento que ele é de São Paulo, entendeu? Ele vai te contar. Muito bem, muito bem. Tem FM, deixa eu achar esse cara. Mas enfim, agora... Mas a diferença tá só no alcance mesmo, na transmissão. O cara vai ter que colocar as vinhetas lá, as trilhas, as músicas... É só a forma como é transmitida mesmo. Cara, eu fiz colegial técnico, né? E aí eu fiz eletrônica.
E aí, como todo eletrônico, todo moleque que faz eletrônica que se preza, né? Quando eu conheci o tal do transistor 2N2218, eu resolvi... Nossa. Eu achei que era uma boa ideia eu criar uma rádio FM em casa. Muito bem. Ótimo. Pô, verdade, vai, é o próximo assunto. Uma rádio pirata. Isso. Cara. Mas, cara, devia ter o alcance de uma quadra, que foi um negócio que eu fiz pra testar. Né? Mas, rapaz, eu não lembro nem a frequência que funcionava. Eu sei que foi uma veiarada reclamando ali no bairro, cara, que tinha um menino falando palavrão no rádio. Aí... E não deu interferência em nada? Não, tem um monte. Peguei a faixa de alguém, velho. Não sei, ficar olhando, deixa eu ver a rádio que funciona aqui. Eu não tinha essa maturidade de que eu vou atrapalhar alguém. Eu simplesmente fez. Porra, velho, cara, um transmissor de rádio. O velho falando, eu fui ligar a rádio. Pô, tem alguém me xingando, tá funcionando. Tinha um moleque falando umas bosta lá, falando uns palavrão falando na rádio. palavrão. E minha senhora que não sai da igreja ouvindo. Olha. Mas cara, assim, porque esse troço, ele encanta realmente. Eu falei em PX muito tempo. Legal também. Eu e meu irmão, a gente tinha uma estação de PX em casa. A gente ficava... E aí morava de frente para Washington Luiz, cara. Ficava trocando ideia com os caminhoneiros que passavam ali e tal. Isso é muito legal, pô. Entendeu? Antes, né, dos travecos fazer isso, a gente já fazia via PX, trocar ideia com os caminhoneiros. Não, mentira, né? Antes, nós travecos faz isso há muito tempo. Eu achei que você era os Não. Cara, eu lembro muito, você falou da DBC, eu lembro muito das propagandas que tinha um locutor que fazia. Era muito bom, cara. Você é da Vila Prudente? Você não vai lembrar que você é da Vila Prudente. Mas o cara, ele começava assim, falava assim, eu queria dar um alô ali pro seu Antônio do açougue, não sei o quê, seu Antônio, seu Antônio, vou mandar o Carlinho do Sacolão, não sei o que lá. Carlinho do Sacolão. E ele ficava uns 5 minutos, velho. Em cima da música. Fazendo propaganda pra todo mundo. E um em cima do outro, um visitando o outro. E ele fazia... Era muito bom, cara. Ele refez o rádio. Ele faleceu, infelizmente, né? A gente perdeu. O Oliveira Júnior. Ele fez muito tempo o rodeio DBC, né? Lá na DBC. E, cara, ele tinha um jeito único de fazer rádio. Porque era exatamente isso. A comunicação dele era totalmente diferente dos demais do que tinha no rádio. Então isso encantava. Porque ele conseguia fazer a propaganda, ele conseguia vender aquilo como uma verdade dele, do dia a dia dele. Então isso marcou, cara, uma geração. Quem não ouviu, foi sensacional. Oliveira Júnior, saudoso Oliveira Júnior. Cara, tive a honra de trabalhar com ele também. Uma das minhas lembranças de infância é do Gobato. Nossa, minha mãe ouvia o tal do Gobato toda manhã, cara. Você não sabe quem é porque você é da Vila Prudente. Ele tá se sentindo excluído. Mas o Gobato... Isso aqui eu ia falar, que na Vila Prudente não tinha. Ele mais rápido. Na Vila Prudente era o Gil Gomes. Gil Gomes. Mas eram... Cara, falando do Gil Gomes, por quê? Porque era um cara que dava notícias policiais ali toda manhã. E minha mãe ouvia aquilo toda manhã, Saía sangue do rádio. E aquele suspense do João Kleber, né? Daqui a pouquinho. E aí fazia 6 comerciais e falava mais um pedacinho da notícia. Nossa, e nunca era assim, sabe? O cara foi preso. Não, o cara ele criava uma história e tal. Minha mãe ouvia toda manhã, cara, o tal do Gobato. Eu lembro disso. Sim, é um cara que eu não faço ideia da cara que ele tenha. Mas eu lembro da voz dele até hoje. É legal. Exatamente. Essa era a magia, né, do rádio, era essa. Você cria mais ou menos aquele cara fortão, aquela voz grossa e tudo mais, falando na hora. Você fala, esse cara deve ser o cara que vai derrotar o apocalipse zumbi. Aí você vê um senhorzinho de óculos assim, né, só com aquela vozerão, fumando cigarro, tal, sentado de boa ali. Essa era a magia do rádio. Cara, a gente teve alguns locutores assim, que são os caras que marcam. Tem um que, cara, coitado... Ele falhava nos... O que era? Ney Santos? Rapaz, tem... Assim... Ele fazia algumas palavras, ele dava uma enroscada assim, e aquilo me incomodava tanto, cara. A gente tava falando do Juquita, né? O Juquita tinha o tradicional cafezinho. Uhum. De bater a xícara, né? Era proposital.
Tá? Era proposital. Agora a gente vai tomar aqui um cafezinho, você vai mandar um alô para quem? E aí tinha o Pires com a xícara e ele batia para dizer que estava tomando. Isso vem das radionovelas, de você realmente parecer que você está sentado tomando um café com alguém. Às vezes eu falo, pô, o cara não tem um cuidado com colocar a xícara, um barulho de bater na mesa. É proposital. Às vezes você se perdeu no que você está falando ali, quando é claro um programa mais intimista que você está falando. Parece aquele barulho de você estar virando uma folha. Pô, ele está olhando antes de me falar, isso traz credibilidade em dados. Então, a comunicação vai muito além de só uma voz bonita. Entendeu? Toda a sonoplastia que envolve o negócio ali. Tem um detalhe, cara. As pausas, as trilhas, elas vão te envolvendo de uma forma onde parece que você realmente faz parte tá aí, velho. Essa é uma dúvida que eu tenho. O Juquita tomava café mesmo ou só batia a xícara? Café, não, tomava café. Ou só batia a xícara na mesa? Não, tomava café, tomava um cafezinho. Todo mundo na mesa tomava cafezinho também. Não é possível. Tomava cafezinho, cara.